não se falava muito dessas coisas, não, sabe? Porque era um trabalho mais do treinador mesmo, de quem está comandando, de algum diretor que estava mais junto ali do time. Mas não existia muito essa preocupação, a não ser que fosse alguma coisa muito, muito clara, que desse muita repercussão, que aí os próprios jogadores chamavam num canto o cara e, ó, pô, deu mole, sabe? Era resolvido ali mesmo com a gente, no vestiário, sabe? O que aquilo possa ter afetado ao time, ao próprio jogador, ao próprio cara, tá? Então, não era um assunto que se falava muito, né? Era amizade, existia amizade. Então, através da amizade, a gente ia conhecendo as pessoas e na hora que um estava com dificuldade, o outro ia lá, ajudava. Quando você estava com dificuldade, eles vinham, te ajudavam. Então, isso era aquele negócio, né? Nesse período eram as pessoas mais experientes que te davam o suporte. Então, eu tive suporte de muitos jogadores experientes. Ó, vai por esse lado e tal, você vai viajar, todo mundo vai para Gandaia, aí o cara te deixa não, você vai ficar aqui no hotel, que você não é muito jovem e tal. Pô, todo mundo vai sair porque eu não posso. Então, eles te cuidam, né? E eu fiz isso também com muitos jogadores, muitos jovens, que foi importante para mim, né? Eu posso dizer que foi um cara com uma felicidade muito grande, porque tive na minha família três jogadores de futebol. Jogadores que tiveram o ápice, né? Que chegaram à seleção brasileira e tiveram momentos de dificuldade. Um mais velho abandonou o futebol cedo, o outro que teve assim maior nome, o Edu, também teve momentos de dificuldade, então eu vivenciei isso tudo. Então, para mim, tem uma irmã que hoje é psicóloga, né? Ela é professora de psicologia, e ter isso dentro de casa também era bom pelas conversas que a gente tinha, né? Então, isso tudo me facilitou bastante. Aí eu era muito garoto, né? Eu era muito garoto, estava começando com 14 anos, mas acompanhei a carreira deles, eu ia a todos os jogos. Eu acredito que isso tudo tenha tido uma influência muito boa no meu crescimento em relação a essa questão da força mental de saber que a cada minuto tinha que superar alguma coisa, né? Então, por tudo isso que eu vivenciei dentro da minha casa, em nenhum momento eu me deixei levar por nenhuma euforia, por nenhuma questão de sucesso. Eu sabia que um dia isso tudo podia mudar e a gente tinha que seguir em frente, tinha que seguir os caminhos do meu pai, que era fazer com que só podia jogar bola se todos estudassem. Então, o grande orgulho dele não é que é pai do Zico, do Edu, do Antunes, não. É que todos os 6 filhos se formaram, chegaram até a faculdade, se formaram e tudo aquilo que estava de acordo com ele, nós fizemos, né? Então, uma satisfação muito grande dele nesse sentido. Minha irmã é psicóloga, o Antunes, que foi o primeiro que abriu as portas, foi professor de economia, de administração de empresas. O Nando se formou em comunicação, o Edu, educação física, o Tunico em advocacia e eu, educação física. Então, quer dizer, o futebol não impediu ninguém de seguir os estudos e se formar.
eu tive um momento que pensei em parar de jogar, porque eu não fui convocado para a seleção olímpica, né? Tinha lá quase ia chegando aos 20 anos, e foi uma decepção muito grande. E eu acho que aí, nessa hora, quem estava mais perto foram mais meus dois irmãos mesmo, tanto o Edu como o Antunes estavam dentro de casa. E eles já tinham sofrido uma situação parecida, tanto um como o outro, de não ser convocado para uma seleção, por causa de problemas, um de gosto, o outro mais burocrático. E aí eu também não queria passar por isso, né? Ter esse desgosto mais à frente, porque a gente acaba aprendendo valores que você tem na questão da tua palavra, vale mais do que qualquer coisa escrita, né? Então, você ter um técnico que te manda voltar a treinar, voltar a jogar, você faz tudo isso, é campeão, um artilheiro, e aí depois você não está convocado, é muito doloroso. Então, quando saiu a convocação para a Olimpíada de 72, eu tinha participado do time que foi campeão do torneio pré-olímpico para classificação para a Olimpíada. Tinha feito gol da classificação, inclusive, contra a Argentina. Ganhamos de 1-0. Então, eu estava como certo na lista, né? Quando o meu nome não estava na lista, foi uma decepção muito grande. Eu voltei para casa e quis parar de jogar. E se não fossem meus dois irmãos que deixaram acalmar um pouquinho, passaram, sei lá, uns 10 dias, eles... o Flamengo não tem nada a ver, porque eu estava vinculado, não profissionalmente, mas vinculado na questão de amador, já tinha inclusive jogado no time profissional, e eles falaram: o Flamengo não tem culpa nenhuma, o Flamengo abriu todas as portas, te deu toda a condição, e você parando, você está prejudicando o Flamengo, não aqueles que não te convocaram. Então, eles foram muito importantes nesse momento de me fazer retornar e seguir em frente na minha carreira. Eu já fui psicólogo muitas vezes, mas às vezes mesmo como jogador, porque você adquire um certo know-how, uma certa credibilidade na carreira, que as pessoas vêm conversar: como é que eu me comporto aquilo, é isso, aquilo. O cara está prestes a cometer um ato que não é legal, e você vai lá, ajuda, fala, né, por aí, vai acontecer isso, entendeu? Então, como jogador mesmo, eu tive a felicidade de ajudar muita gente nesse sentido. Foi numa Copa do Mundo isso, cara. O jogador, o Josimar, ele tinha sido convocado pelo Tele e foi para a Copa do Mundo, mas o Tele era aquele treinador que perturbava muito, né? Falava, repetia. Por quê? Porque ele queria o melhor do jogador. Queria sempre que você se aprimorasse cada vez mais, porque ele sabe que o jogador, aprimorando individualmente, ele vai ajudar mais a equipe coletivamente. Então, ele cobrava bastante, né? Perfeccionista. E ele ficava perturbando o Josimar, cruzava errado, ele cruza direito, levanta a cabeça, bota o pé direito, tá? E o Josimar estava muito chateado. Aí, um dia, eu estava lá fazendo uma minha musculação, o alemão veio faltava uma semana para a Copa do Mundo, lá no México. Aí o alemão veio e falou comigo: porra, o Josimar está com as malas prontas, quer ir embora para o Brasil, que ele não aguenta mais. Aí eu
pô, me ajuda, só você pode me ajudar aqui e tal. Aí eu falei, pô, vamos lá no quarto. Aí eu, pô, Moraci, peraí que eu vou lá para tentar ajudar ele nesse sentido. Aí fui lá, né? Aí ele falou isso tudo, que não aguentava mais e tal, que só falava com ele e tal. Eu deixei ele falar, falar, falar. Aí eu, acabou, o Josimar. Ele falou, acabou. Você gostaria que quando você estivesse treinando, o treinador estivesse lá do lado de fora, conversando com o outro, conversando, não estivesse nem olhando para a tua cara? Aí ele falou, não, gostaria que ele ficasse aqui, mas pô, só comigo, só comigo. Aí eu falei, eu trabalho com o Tele já há 10 anos, cara. Então, ele é assim, se ele está te cobrando, é porque você quer o melhor para você. Já pensou se ele virasse as costas, você cruzando errado aí, ele não desse nenhuma orientação? Ele está ali porque ele sabe que você tem valor, tem potencial. Eu adoro quando o treinador fica do meu lado e eu estou treinando ali. Ele me dá algumas dicas, me fala alguma coisa. Agora, você, porra, não quer que ninguém fale com você? Pô? Ele é o técnico, ele é o cara responsável. E com certeza, pelo que eu conheço da personalidade dele, ele quer o melhor para você. Ele não está abusando da autoridade dele, ele está tentando te desenvolver. Aí, você acha isso? Eu falei, eu acho. Você está fazendo uma grande merda. Você foi embora. Você já teve uma chance porque você está aqui, porque um foi cortado, você veio. Imagina, pô, você vai jogar isso pela janela, cara, às vésperas da Copa do Mundo. Aí ele, pô, tal, obrigado e tal, ficou. Vou ficar, não vou. Eu falei, esquece isso, cara, ninguém vai saber, não, a gente só. Pode ter certeza que não vai sair daqui, não. Aí, tudo bem. O que me acontece na Copa do Mundo? Primeiro jogo, ele está na reserva. Aí, nós ganhamos da Espanha. Veio o segundo, o lateral direito se machucou. E aí, lógico, ele nesse dia não estava no banco, não pôde entrar. O Tele improvisou lá e tal, mas no terceiro jogo ele entrou de titular. Foi lá, fez um golaço, chegou no quarto jogo, fez outro gol. Aí depois desse quarto jogo eu virei e falei para ele, tá vendo? Você está aqui hoje fazendo o Brasil todo gritar por você, mas você era para estar lá no Brasil, pulando aqui, torcendo para a gente, se você vai embora. Então, cara, não... essa hora a gente tem que também dar uma espetada, né? Porque, pô, o cara não pode passar batido, quer dizer, acabou sendo o titular absoluto da seleção. Você vai, com o passar dos anos, adquirindo uma credibilidade muito grande das pessoas, dos teus companheiros, dos teus comandantes, da torcida, e aí você sabe que eles vão exigir de você. Então, eu exigia muito de mim, nesse sentido, de procurar. Não gostava que muita gente viesse me cobrar, então eu mesmo me cobrava. Então, eu queria me aperfeiçoar da melhor maneira possível, né? Para poder chegar sempre o ápice. Chutar com a direita, o que eu tenho que fazer para ficar 10 em chutar com a direita? Tem que fazer isso, repetição e tal. Gol de cabeça, cruzamento, treinamento. Então, fundamento de futebol, domínio de bola, passe, essas coisas todas, é você treinar exaustivamente, repetição, repetição, repetição. Acabava o treino, ia lá e fazia um pouquinho a mais. Então, eu sabia que quando chegava no domingo, o pessoal esperava muito de mim. Então, eu tinha que estar sempre bem preparado. Aí a cobrança já era mais minha mesmo. De você vai passando com o tempo, você vai vendo a tua capacidade, o teu legado, aquilo que as pessoas vão para lá para ver, espera alguma coisa. E se você não estiver preparado, não consegue nada.
dedicação à profissão que eu escolhi. Quer dizer, eu vivia aquela profissão. Era, meu filho, treinar, dormir e se alimentar bem, cara. Dormir bem e se alimentar bem para chegar a treinar bem. E aí a possibilidade de jogar bem é muito grande. Eu acho que nos grandes clubes não é não. Entendeu? Por exemplo, aqui no Japão é um pouquinho, porque eles acham que... Você falou em psicólogo aqui, eles acham que o cara está doente, entendeu? E não para tentar ajudar, se o cara tem um problema a mais aqui ou lá. Eles não gostam de falar da vida deles, o que acontece. Então, isso aí vai muito da tua personalidade. Você não ter receio, confiar na pessoa que está conversando. Eu já conversei com muitos caras dessa área e a maior dificuldade que eles têm é essa, é justamente o cara confiar neles de poder falar do dia a dia deles, né? Entendeu? Achando que aquilo é uma coisa, você está até doente. Não é uma doença isso, é uma coisa que possa te ajudar, te fortalecer em relação a... Às vezes eles escutam mais. O treinador, às vezes, tem que ser mais psicólogo do que o próprio psicólogo. O que eu defendo é a psicologia do esporte, que eu acho que ela pode ajudar, porque são 35 jogadores que tem no plantel. Porra, são todos diferentes. Uns vêm de uma classe, outros vêm de outra, outros passaram por problemas, outros têm problema na sua família e tal, tem que resolver... Família depende dele. Então, eu acho que qualquer ajuda ela é bem-vinda. Utilizar essa psicologia esportiva, já no cara com profissional lá, tarimbado, pode não funcionar muito. Agora, na base, é fundamental, porque você passa a conhecer tudo aquilo que você vai precisar depois, né? Então, eu acho que hoje os clubes, muitos deles, estão preparando melhor os atletas, né, em relação à questão do estudo, essa questão da psicologia do esporte, da dificuldade de conversar, e eu acho de fundamental importância, né, principalmente porque hoje os garotos estão saindo muito cedo para a Europa, é um padrão de vida elevadíssimo, e se você não souber se cuidar, acaba desperdiçando uma grande oportunidade, né? Então, é muito importante a questão mental, a questão da tua formação no início da tua carreira. Sou totalmente favorável, né? Essa nova ferramenta que seria a psicologia do esporte, principalmente porque hoje a maioria dos grandes atletas em diversas modalidades vêm de classes muito baixas e, de repente, há uma mudança muito grande na vida deles, né? E temos alguns exemplos de alguns que se perderam um pouquinho, não souberam usufruir do talento que receberam, se deixaram levar pela euforia do sucesso, e eu acho que o mais perigoso é isso. O problema é que hoje existe muita exposição, né? Essa questão da internet é perigoso, você tem que estar atento em relação a isso, né? Porque para as coisas boas é muito fácil, né? Você vai lá, faz gol, joga bem, aí mete lá, bota lá no seu Facebook, seu Instagram, que você fez isso e aquilo, mas na hora que você perde, você não pode se esconder, você tem que dar a cara a tapa também. Então, você tem que estar preparado para isso. Primeiro vem elogios, depois vem críticas. E principalmente hoje, com o futebol, com a proporção que tomou em relação a valores,
É lógico que as pessoas vão logo em cima. Pô, tá com o burro na sombra, né? Cheio de ganhando um salário altíssimo e está reclamando de quê? Entendeu? Não está rendendo nada. Então, as pessoas têm que estar atentas em relação a isso, né? Não se expor tanto para não ter esse tipo de cobrança. A exposição tem que ser na hora do jogo e não fora dele. As pessoas têm que te cobrar pelo que você faz lá dentro do campo. Se merece ou se não merece. Agora, quando é fora do campo, você dá chance também. Eu acho que hoje as cobranças estão bem maiores em relação a isso. No futebol, eu nunca deixei de fazer nada. Levar a minha vida normal fora do campo, mas a minha profissão estava sempre em primeiro lugar. Entendeu? Então, eu acho que isso hoje, a meu ver, precisa ser visto com mais calma e o jogador tem que ser falado pelo que ele faz no campo e não fora dele.